Queridos amigos, estou aqui hoje, nesse momento, em casa de praia de familiares, passando o período de Páscoa do ano de 2018 aqui. E fiquei meditando um pouco sobre a nossa consciência espírita, consciência espiritual. Enquanto os familiares divertem-se, comem, bebem, descansam, dormem, eu também participo dessa experiência, eu também confraternizo, eu também não fico isolado, mas fiquei pensando sobre essa característica daquele que despertou para as verdades espirituais, para o legítimo desejo de servir, de aprender, ainda que com inúmeras deficiências. Não se trata aqui de uma autobiografia, mas fiquei pensando nos grandes homens, porque, como não tem importância nenhuma em termos cristãos, fiquei pensando nas grandes almas, na obstinação, por exemplo, do apóstolo Paulo. Lendo hoje mais cedo pela manhã, a respeito de um trecho de Paulo Estevão, fiquei meditando sobre a força daquele homem, quando, depois dos equívocos de que ele foi vítima, Emmanuel, em pena magistral e bela, diz mais ou menos assim, que depois dele ter despertado para a vida espiritual e de ter entendido a mensagem do Cristo, profundamente tocado pelos sentimentos, Emmanuel diz assim, ele iria para servir a Jesus aos confins do mundo. Aos confins do mundo ele iria servir a causa cristã. E se fosse para alcançar a digna alegria e experiência do serviço, porque depois de todos os equívocos que ele cometeu, Emmanuel disse que ele experimentava uma grande alegria. Houve um momento que ele prorrompeu em lágrimas na igreja de Jerusalém, se não me falha a memória. Pedro e Barnabé estavam diante dele e Emmanuel diz assim, nenhum dos dois apóstolos podia imaginar e compreender a profundidade daquelas lágrimas. Mas a verdade é que o apóstolo dos gentios ali chorava de uma maneira exultante e alegre, porque para ele já era uma alegria o serviço cristão. Com todos os esforços, todos os embates, para ele era uma verdadeira plenitude estar servindo depois de uma série de equívocos, porque no serviço ele se sentia mais próximo do Mestre, ainda que, como diz Emmanuel, houvesse um abismo que separasse ele do próprio Jesus. Fiquei pensando nisso, porque, por exemplo, ontem à noite, estando aqui, em família, saímos, comemos, voltamos tarde, esposa, filho, dormindo, nos acomodamos, eu próprio dormi já em alta madrugada, e aí depois de acordar, aproximadamente 5h30 da manhã, colocar o tripé, começar a gravar, e mais adiante, mais tarde, aproximadamente agora, 7h30, 8 horas, os familiares que já acordaram cedo, tomaram café e voltaram a dormir, e nós estudando, lendo as páginas do Evangelho, e voltamos a gravar. E aí a nossa esposa disse, ou você é muito narcisista e muito exibicionista para ficar diante de uma câmera se exibindo e colocando e falando, produzindo conteúdo, ou você é um espírito muito endividado, que na sua consciência espiritual você sente a necessidade de servir, de se colocar, de produzir mais, de trabalhar mais, porque mesmo em férias, num feriadão prolongado, você está sentado, servindo, agindo, produzindo, tentando atuar de alguma forma, ou você é muito exibicionista, ou você é muito endividado. Eu prefiro, embora as opções não sejam tão boas assim, mas eu prefiro a segunda opção. Há uma necessidade interna de servir para aqueles que já despertaram para a verdade, para aqueles que já viveram, inclusive, se acumpliciando com os erros. Todos os apóstolos de Jesus pareceram que tiveram alguns momentos de queda. Talvez, eu fico pensando agora, para compreender um pouco a natureza humana, para entender um pouco a vivência do ser humano, ter uma noção um pouco da personalidade humana de maneira profunda, os mais entendidos em termos de conduta humana e de psicologia humana eram aqueles que tiveram também contato com os vícios. Para entender a natureza humana por completo, aqueles que vivem apenas uma aparente pureza distante da realidade humana, nem sempre compreendem a estrutura do comportamento humano de maneira profunda. Por isso que Paulo viveu erros clamorosos antes da sua transformação. Por isso que Francisco de Assis, antes da sua conversão, viveu uma vida de orgia, experiências inclusive excessivas, né, disparates, e assim a grande maioria dos indivíduos. Então fico pensando, talvez, não necessariamente nessa encarnação, os excessos, o erro, mas todos nós, aqueles que já despertamos para a verdade espiritual, parece que trazemos os equívocos que foram plasmados em outra existência no cerne da consciência.
no recôndito da alma, a ponto de ter essa necessidade de trabalhar, de servir e de se sentirem bem com isso. Eu me lembro de Ivone Pereira, que dizia que os únicos momentos de felicidade que ela teve na Terra foi no serviço do transe mediúnico, o exercício do transe mediúnico. Não chegamos a essa experiência de Ivone porque sentimos alegria de confraternizar em família, a experiência em família, em contato com os nossos, mas há uma necessidade interior do serviço do Cristo, da atividade do bem, da atuação em termos espirituais. Não apenas na gravação de vídeo, porque isso daqui é apenas um aspecto do trabalho do divulgador espírita, mas sobretudo, àqueles que realmente despertaram para a verdade, para além da palavra, uma necessidade urgente de viver aquilo que pregam, de vivenciar aquilo que ensinam, de sentir na pele aquilo que experimentam, experimentando algumas vicissitudes pessoais em minha vida particular. Fiquei pensando recentemente e recebendo orientação espiritual dizendo: meu filho, você tem que também sentir na pele aquilo que você ensina nos outros. Você tem que também ter a noção daquilo que os outros experimentam na sua vivência pessoal. Por isso, seu mundo íntimo sempre será um laboratório para você compreender as almas humanas que passem por você. Então, é mais ou menos essa a nossa reflexão, esse o nosso comentário, essa a nossa consideração a respeito do despertar espiritual.